Fala rapaziada, eu vou fazer aqui no canal meu segundo vídeo. O vídeo agora é onde eu vou falar sobre algumas especulações e algumas contratações que o Cruzeiro pode buscar para o ano que vem. Vou começar falando pelo gol. Eu acho necessário o Cruzeiro contratar outro goleiro, mas caso se faça necessário, o Gabriel Brazão é um jogador que já passou pela nossa base, né? Ele foi de seleção sub-20 e o Botafogo tentou contratar ele no meio do ano, só que o Botafogo queria um vínculo total, não queria empréstimo, queria a contratação do jogador. E a Inter não quis. Mas então, caso o Cruzeiro queira um empréstimo, eu acho bem provável que a Inter aceite esse empréstimo. Até porque o Gabriel Brazão também foi emprestado para o Cruzeiro no começo da Série B, né? Do ano passado. Então, se o Cruzeiro também quiser voltar com ele, seria interessante. Falando agora sobre os zagueiros, eu vou colocar todos os zagueiros aqui, alguns que estão sendo especulados e alguns que eu coloquei como opção. Deixa eu colocar todos aqui. Aí eu vou falar um por um. Beleza. Vou começar falando do Bruno Mendes. Eu acho o Bruno Mendes muito difícil para o Cruzeiro. Eu coloquei ele aqui mais por causa das especulações do Twitter, gente falando que seria uma boa. Mesmo ele podendo assinar um pré-contrato e vir de graça para o Cruzeiro, ele é um cara que, assim, tá pedindo uma grana absurda no Corinthians. Já vi que time, eu acho que o Fenerbahçe, que é ele também. Então, assim, se ele pedir esse dinheiro, o Cruzeiro é impossível contratar. Eu acho que é na casa dos 800 mil reais por mês. E, assim, é um zagueiro que foi reserva do Corinthians durante o ano, né? Então, não é um cara que está muito em alta. Mesmo sendo da seleção uruguaia, convocado regularmente, eu acho que não vale a pena. Mesmo podendo estar na pré-contrato, por causa do salário. O Luan. O Luan eu tinha colocado aqui como uma possibilidade do Cruzeiro contratar. Por quê? Porque o Luan ele vem sendo reserva já. Desde que o Murilo chegou lá, ele perdeu o posto titular. Então, caso o Murilo quisesse vir para o Cruzeiro para assumir a titularidade, eu acho que seria interessante para ele. Ainda mais que o contrato dele acaba em 2024, no final desse ano. Então, assim, o Cruzeiro teria que oferecer menos dinheiro para contratá-lo. Mas eu acabei de descobrir, acabou de ser dada a notícia que o Abel Ferreira provavelmente vai continuar para o ano que vem. Então, se o Abel Ferreira realmente for continuar para o ano que vem, eu acho muito possível o Cruzeiro conseguir essa contratação, porque o Abel Ferreira gosta muito do Luan. Mesmo ele sendo reserva, o Abel Ferreira sempre coloca ele para jogar. Então, assim, acho muito difícil a contratação. E pelo que eu pesquisei, o salário dele não seria tão alto assim. Seria um salário maior do que os zagueiros do Cruzeiro ganham, mas para ver um cara que, igual o Luan, que seria titular absoluto, eu acho que não seria um salário tão alto. Mas, como o Abel Ferreira vai continuar, acho muito difícil. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está sendo especulado. Isso que o Samuel Venâncio postou, acho que se não me engano, ontem, que o Cruzeiro ainda não procurou o Rodrigo Caio. E assim, eu acho que o Rodrigo Caio, desses daqui, é o melhor zagueiro. Em plenas condições, o Rodrigo Caio é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas o histórico de lesões pesa um pouco contra a contratação desse jogador, né? Assim, eu acho que se o Cruzeiro quiser a contratação de jogador, ele devia fazer um contrato aos moldes do Willian, né, um contrato de produtividade, mas avaliar muito bem o Rodrigo Caio nos exames antes de assinar o contrato. Caso esses exames apontam que é possível fazer um trabalho para o jogador voltar, eu acho que ele é um jogador muito interessante, porque, como eu já disse, dessa lista aqui, na minha opinião, em plenas condições, é o melhor zagueiro e um dos melhores zagueiros do Brasil, mas acho que desde 2019 ele não consegue atingir uma sequência tão regular de partidas, né? Falando agora do Barbosa, esse jogador aqui que é argentino, ele é zagueiro do Libertad e também pode ser um pré-contrato. Desse daqui eu acho que seria a transação mais fácil, porque ele pode ser um pré-contrato e eu tenho quase certeza que o salário dele não deve ser nada demais lá no Libertad. Então, assim, desses daqui eu acho que é o mais possível. Eu acho que se o Cruzeiro fosse querer investir na zaga, deveria trazer esse jogador, que é titular do Libertad. É, então, assim, desses daqui eu acho que o mais possível é esse. Claro que o que eu mais gostaria no Cruzeiro é o Luan, mas como a manutenção do Abel Ferreira vai acontecer, eu acho muito difícil o Abel Ferreira querer liberar o jogador. Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre volantes. Vou colocar uns volantes aqui. Volantes e meias, né? Deixa eu colocar todos aqui. Eu vou falar primeiro das especulações. Vou falar primeiro do Lucas Romero. Assim, o Romero não vai vir pro Cruzeiro, gente. O Romero acabou de assinar um contrato com o time, chegou em janeiro lá, né? Que tava negociando com o Cruzeiro também. E assim, acabou de ser campeão lá do torneio internacional lá do México. Do México e da CONCACAF, né, lá da América do Norte. Então, assim, o Romero não vai vir pro Cruzeiro. Eu coloquei ele aqui só pra tratar a especulação, porque toda janela é especulado, mas não vai vir. Vou colocar aqui os que eu acho difícil de ser contratado. Esse aqui eu acho. Esse daqui também. É,
Agora eu vou falar desses outros aqui. Santiago Longo, né, que está sendo especulado nos últimos dias, é um primeiro volante, 25 anos apenas. Assim, eu acho muito interessante a contratação de jogador, por quê? Porque esse ano nosso primeiro volante foi o Jussa, né? Vamos ser bem sinceros, foi o Richard, né? O Richard Bet, e depois foi o Jussa. O Richard começou jogando bem, e o Jussa fez o papel dele, né? É um jogador bem burocrático, jogador que não acrescenta muita coisa. Tava ali mesmo por causa da falta de opção. Então eu acho que o Longo ajudaria, daria mais qualidade pro elenco, seria um dos melhores volantes do Cruzeiro nos últimos, desde 2020, de ter um primeiro volante de qualidade, né? Então acho que seria muito interessante a contratação de jogador. Tá. Alan Franco é jogador do Atlético Mineiro. Eu acho muito interessante também a contratação dele, porque é um cara que foi importante nessa reta final do Atlético. Ele não era titular absoluto, longe disso, mas é um cara que entrava regularmente e também vai poder assinar um pré-contrato em janeiro. O contrato dele acaba no meio do ano que vem. Então, assim, se o Cruzeiro consegue assinar o pré-contrato primeiro e depois pode negociar com o Atlético uma liberação. Obviamente, o Atlético vai fazer jogo duro, né, porque é o nosso rival, mas eu acho que por 20 de graça, eu acho que é um cara que vai agregar muito. Eu acho que ele é muito bom jogador. Falando agora sobre Nicolas Fonseca, que o Cruzeiro também tentou. Foi especulado, né? Eu não sei se o Cruzeiro realmente tentou a contratação de jogador, mas ele foi contratado pelo River. Porém, o River, logo depois que contratou esse jogador, já chegou a emprestá-lo. Então, assim, é pra esse time aqui, que agora eu esqueci o nome. Deixa eu olhar aqui o time que é. Um minuto. Ele está emprestado para o Montevideo Wanderers, do Uruguai. É, então, assim, se o River Plate, se o Montevideo conseguir um empréstimo dele, e o empréstimo dele vai acabar daqui a pouco, eu acho que acaba no final desse ano, né? No dia 31 de dezembro de 2023, eu acho que o Cruzeiro podia tentar um empréstimo. Tentar é de graça, né? Quem sabe a gente consegue um empréstimo desse jogador aqui também. E caso ele jogue bem, eventualmente você pode tentar fazer a compra dele, né? Enfim. Agora falando do Rômulo, que já passou na base do Cruzeiro, né? Lá em 2019, que foi emprestado para um time do Chile, achei bem bizarro na época, eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas que vem jogando regularmente no Inter. Também não é titular, mas é um cara que compõe elenco e tá entrando várias vezes. Ainda não vi nenhuma notícia que o Inter vai efetivar a compra desse jogador, eu imagino que sim, mas o Cruzeiro pode tentar através dessa negociação, porque eu não imagino que o Rômulo seja muito caro, o Rômulo estava no Atlético aqui de Minas, então acho que o Cruzeiro poderia tentar. E acho que o Romulo jogaria muito aqui no Cruzeiro. É um cara que ia agregar muito, um cara que possivelmente poderia até virar titular, porque o nosso primeiro volante esse ano não existe, a gente não tem nenhum. Então no começo de temporada ele seria provavelmente titular, se o Cruzeiro consegue essa contratação. E é um cara que já passou por aqui, né? Talvez esse fator influencie numa vinda dele pra cá. Falando agora do Checa. O Checa, assim, eu coloquei aqui, não é uma especulação. Eu acho muito, muito difícil o Cruzeiro conseguir a contratação desse jogador. Mas é um cara que jogava no Lille e antes do Lille ele jogou no. Não, ele jogava no Rennes e antes do Rennes ele jogava no Lille. Ele jogou a maior parte da carreira dele na Liga Francesa, né? Desde 2017 ele estava lá. E é um cara que eu acho que seria muito interessante pro Cruzeiro, porque ele é um cara com mais qualidade. Eu acho que é com mais qualidade desse daqui, com a bola no pé. É um cara que foi especulado no Corinthians quando o Vitor Pereira estava aqui e ele tá sem contrato. O cheque tá sem contrato e pelo que eu pesquisei ele ganhava 500 mil reais por mês na conversão. Então assim, se o Cruzeiro consegue oferecer um pouco menos, quem sabe uns 300 mil, uns 400, 350 mil para o jogador vir pra cá, eu acho que ele é um cara muito interessante, ele é português, então pelo menos a barreira linguística ele não teria. Cara, foi uma. Essa aqui foi uma contratação que eu acho que seria bem inesperada, porque eu não lembro realmente de um jogador português que o Cruzeiro tenha contratado. Não lembro de um jogador europeu que o Cruzeiro contratou nos últimos anos. Então, beleza. Desses daqui, eu acho que todos são possíveis. Eu acho que o Checa é o mais improvável, porque pela nacionalidade, mas desses daqui eu acho que todos são realmente possíveis. Então, vou deixar todos aqui. Ok. É, agora vamos falar de pontas esquerdas. Eu vou colocar aqui o Ferreirinha e o Aravena. Tá. Falando do Ferreirinha, é um jogador que foi especulado no Cruzeiro. Eu realmente não entendi. Eu acho impossível que você consiga a contratação desse jogador. É um cara que tem contrato até o final de 2024 com o Grêmio. Mas assim, o Grêmio não vai liberar ele fácil. É, não tem. Eita, peraí que sumiu. Não tem muito o que falar. Eu acho que esse jogador aqui é realmente impossível. Coloquei aqui só porque ele é uma especulação. Assim, ele é muito bom. Só que também não é um cara que faz muitos gols. Então eu não sei
Mas o Cruzeiro tem que contratar outro cara que também. Eu acho ele melhor que nossos pontas, né? Obviamente, mas eu acho que o Cruzeiro não tem que contratar caras que fazem mais gols, cara, mais certeza, assim. Enfim, eu não contrataria. Mas se por um valor acessível, quem sabe? Agora eu vou falar do Aravena. O Aravena é uma promessa do futebol chileno. Ele tem apenas 21 anos e ele está jogando atualmente no Universidade Católica. Nessa temporada, ele fez 34 jogos pela primeira divisão, pela Copa Sul-Americana e Copa do Chile. Tem 14 gols e 6 assistências, ou seja, 20 participações em jogos, em gols em 34 jogos. É um cara que tem apenas 21 anos e que vai poder assinar pré-contrato a partir do final do ano, né? A partir de. Assim, na virada do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Pré-contrato não, né? Ele vai ficar sem contrato, ele já pode assinar um pré-contrato, ele vai ficar livre de contrato. Então, assim, eu acho que seria muito interessante o Cruzeiro já buscar esse jogador, porque é um jogador que parece ter muita qualidade, né? Pelos vídeos que eu vi, pelas estatísticas, e é muito novo. Então, assim, é uma oportunidade de mercado muito boa, até pra, sabe, revender no futuro. Eu acho que você deveria ficar de olho neste jogador. Tá. Vou falar agora sobre a ponta esquerda, meia direita, perdão, ponta direita, meia direita. Eu coloquei o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também não é uma especulação, é mais um pedido da torcida. Assim, eu acho que seria muito bom o Everton Ribeiro no Cruzeiro, porque eu acho que é um cara que tem muita qualidade, muita qualidade. É um cara que no Flamengo não vem jogando regularmente, vai no Cruzeiro ser titular. Com certeza, ele é muito melhor do que todos os nossos meias barra pontas direitas essa temporada. Muito melhor que o Nicão, na minha opinião, muito melhor que o Wesley. E um cara que dá qualidade, um cara que sabe trabalhar a bola, um cara que ajuda na transição pro ataque. Então, assim, não preciso falar muito do Everton Ribeiro, né? Todo mundo conhece, um cara que já teve uma passagem por aqui. E eu acho que isso pode. Eu não sei se o Everton Ribeiro, se isso é uma condição boa para o Everton Ribeiro vir, um fator positivo para ele vir. Mas quem sabe a gente consegue convencer ele a ter uma segunda passagem por aqui. Eu acho que provavelmente vai ter leilão, né? Pelo que eu já vi, Internacional já sinalizou interesse, Botafogo, até o Corinthians. Então, assim, eu acho difícil. Eu acho que realmente ele pode até ficar aqui, mas vou deixar ele aqui embaixo porque tenho esperança que nossos dirigentes consigam convencê-lo devido à sua antiga passagem por aqui. Tá, agora o Johan. O Johan eu coloquei aqui só por ser uma oportunidade de mercado, caso o Cruzeiro não consiga fechar com nenhum ponto esquerda para reserva ou nenhum ponto direita, ou até mesmo ele pode jogar pela meia, né? Trazer o Johan, porque é um cara que também vai poder assinar pré-contrato. Esse ano ele estava recebendo chance no começo do ano no Atlético Mineiro, né? Mas acabou que ele machucou e ele ficou. Depois na volta o Atlético não quis mais usar ele. Ele já pode assinar pré-contrato, ele fica livre de contrato a partir do final desse ano. Então, assim, é um cara que eu traria. Eu não traria, mas se precisar, o Cruzeiro não achou ninguém, precisa de uma contratação, trouxe o Johan. Eu, sinceramente, acho o Johan melhor que o Arthur Gomes, por exemplo. E seria de graça. Mas, enfim. Tá, agora eu vou falar dos centravantes. Centravante que é a posição que o Cruzeiro ficou mais carente esse ano, né? A gente contratou 3 centravantes e os 3 foram bem abaixo. Tá, na primeira das especulações. Mastriani, eu acho realmente impossível ver gente falando no Twitter que o Cruzeiro tem qualidade de jogador, mas assim, gente. é, Todo mundo sabe que é o Mastriani. O futebol brasileiro inteiro virou seus olhos para ele. Então, assim, vai ser um cara que vai receber muitas propostas. O América vai poder realmente fazer um leilão. É, E assim, o salário que vão oferecer para ele também, eu acho que o Cruzeiro não consegue disputar jogador. Porque o América, inclusive, se o Cruzeiro oferece uma proposta e o Corinthians oferece a mesma proposta com os mesmos valores, o Corinthians é um exemplo. Vai vender pro Corinthians. O América não vai querer negociar com o Cruzeiro, até por ser rival. Então, eu realmente acredito que o Mastriani não tem chance de vir para cá. Beleza. Agora o Rafa Silva. O Rafa Silva também foi uma especulação uma especulação não, uma notícia que o Samuel Venâncio trouxe que o Rafa Silva teve conversa com o Cruzeiro no meio do ano passado. É, eu acho que é um jogador interessante, eu acho que ele é melhor que o centroavante que a gente teve esse ano, um cara que já demonstrou qualidade com a gente e um cara que veio pro Cruzeiro sem ter uma pré-temporada. Eu acho que se for contratar o Rafa Silva, o Cruzeiro deve contratar ele por agora, para ele conseguir fazer uma pré-temporada, porque eu acho que se for contratar o Rafa Silva quando o Mineiro já tiver começado e ele não poder ter uma pré-temporada, eu não acho que não é válido, porque eu acho que é um cara que precisa de um trabalho à parte, trabalho físico, um trabalho físico à parte para poder ter sequência de temporada, porque quando ele estava no Cruzeiro ele sofreu bastante com as lesões, né? Bastante. E por último, eu coloquei o Ignacio Ramírez, que joga no Nacional. O Ignacio Ramírez que tem, deixa eu pegar os números dele aqui.
Um minuto. Que tem contrato até o final de 2024, mas acho que o Cruzeiro pode fazer uma investida para contratar jogador. É, é um cara que tem 14 jogos, não, 42 jogos, 21 gols e 3 assistências pelos campeonatos do Uruguai. Assim, o Cruzeiro é fato que o Cruzeiro tem que investir no centroavante, o Cruzeiro tem que trazer um cara que faz gol. Então, o Cruzeiro não vai achar esse cara de graça. Então, eu realmente tentaria o Ignacio Ramírez. Tentaria fazer uma proposta. Pelo que eu tô olhando aqui, o Nacional comprou ele por 1 milhão e 400 mil euros, milhões de euros. Assim, o Cruzeiro pagou 3 milhões de euros em Arthur Gomes e em Wesley. Se for contratar alguém, esse cara aqui parece ser muito melhor que os dois. Então, eu tentaria fazer uma investida nesse jogador. Então, esse daqui é o esboço de como ficaria o time na próxima temporada. É, eu acho que ficou um time melhor. Com certeza o ataque vai ter uma melhora muito grande com dois centroavantes de ofício. O Everton Ribeiro aqui também ajudaria muito. O meio campo mais encorpado também. E zagueiros mais confiáveis. Enfim, esse é meu time. As contratações que eu faria. Deixe nos comentários contratações que você não concorda que eu falei aqui. Contratações que você recomenda. Enfim, comenta aí, deixa um like e obrigado.